Quando tiver faltando aqueles 10 minutos, eu falo pra vocês. Beleza. 50, já vão estar aqui, beleza? Pessoal, no 3 a gente começa. 1, 2, 3. Fala pessoal, estamos hoje aqui em mais um episódio do Pode Acontecer com meu parceiro de sempre, jornalista John Coutrin. E aí, John Coutrin, como é que tu tá? Como é que foi aí esses últimos dias? O que tá acontecendo aqui no estado do Maranhão pra gente conversar hoje? Muito bem, Mota, agradecer a você, a todos mais uma vez. Mota, sentindo saudade de você, não é? Sentindo saudade de você, também aqui da nossa turma do podcast, mas estamos de volta. E aconteceu muita coisa de lá para cá, não é? Tem muita coisa acontecendo no estado do Maranhão, na política. A gente vai comentar tudo aqui, informações novas, bastidores, não é? E vai trazer tudo para você aqui no nosso podcast. É isso aí, ó, pessoal, só para deixar claro aqui, há 2 semanas atrás eu estava em Brasília, e aí, infelizmente, a minha conta do Instagram, ela caiu, @portaldomota_, agora eu tô com uma outra conta provisória, né, até que a minha conta principal ela volte, o @falamota, e aí a gente acabou ficando aí umas 2 semanas sem ter a apresentação do podcast, mas hoje estamos de volta com força total, John Coutrin. John Coutrin, Total, Mota. Com força total, Muito bem. vamos pra cima. E aí, John Coutrin, eu queria conversar hoje contigo sobre tá rolando aí nos bastidores essas últimas semanas, sobre quem pode ser o possível, a composição da chapa de senador do Orleans Brandão, quem pode ser também um nome aí para ser o vice, né, o pré-candidato ao vice-governo. Como é que tá essa questão aqui no estado do Maranhão, John? A gente tem vários nomes aí na mesa para ser senador da chapa do Orleans, tem o André Fufuca, foi falado também até inclusive na época do Duarte Júnior, entendeu? Tem a Iracema. Como é que tá isso aí, John? Vamos lá, Mota. Para vice do Orleans, da chapa do Orleans pré-candidato a governador. Nós falamos alguns episódios atrás de alguns nomes. Listamos aqui. Vamos lá. Iracema Vale, presidente da Assembleia, o nome cotadíssimo para ser vice do Orleans Brandão. Neto Evangelista, Duarte Júnior, até falou do Edivaldo Holanda Júnior também. Edivaldo Holanda Júnior. Esses 4 nomes a gente citou. Hoje, o mais cotado é o Neto Evangelista. A deputada estadual e presidente da Assembleia, Iracema Vale, hoje disputa o mandato de deputado federal pelo MDB, certo? O Edivaldo Holanda Júnior deve ser candidato mesmo a deputado estadual e o Duarte Júnior já negou que será vice do Orleans. Negou nesses últimos... tem uns 2 dias, Isso, né? Negou. Então, por hora, hoje, o nome do Neto Evangelista. Pode surgir um outro nome? Pode. Mas por hora, hoje, cotado para ser o vice do Orleans Brandão, pré-candidato a governador pelo MDB, Neto Evangelista, né? Que também é do MDB, não é isso? MDB. Neto Evangelista é chapa pura, assim como também era Iracema Vale do MDB. Duarte Júnior hoje no Avante, Edivaldo Holanda Júnior Republicanos. Então, assim, o que a gente sabe hoje é que Iracema Vale deve disputar o mandato de deputada federal pelo MDB e trazendo para a chapa de senador. Sobre essa polêmica toda, a declaração recente do governador Carlos Brandão, que disse que essa semana vai bater o martelo. Que a chapa seria definida para a União Progressista. Isso. Que a vaga a segunda vaga, né, de Senado seria para a União Progressista. Exatamente. Nós temos lá quem, John? Vamos lá, União Progressista Fufuca e Pedro Lucas Fernandes. O que eu sei é que a indicação é da federação, certo? O governador tem dito que não é ele que vai escolher, é a federação que vai indicar. Mas diante daquelas falas, daquelas declarações na Iperitoró, alguns entenderam uma sinalização para o Pedro Lucas Fernandes, que estava lá, inclusive, presente. Porque nos bastidores se comentou, aí se fala, há uma narrativa, uma versão, de que o Fufuca fez pesquisas e que indicava o Eduardo Braide na frente, aí teve toda essa situação que levou com que o governador preferisse o Pedro Lucas. É isso, né, João? Alguns até denominaram de fuxico. Fizeram fuxico pro governador. Meu amigo, o que mais tem na política é fuxico. Tem muito boato. Boato, é fuxico, especulação, o que mais tem na política. Então levaram alguns fuxicos pro governador Carlos Brandão. E lá o governador parece que não gostou muito, né? Tanto que ele manda até um recado na fala dele. Olha só,
a gente tem que ter um candidato a senador que seja leal ao grupo, que seja fiel ao grupo. E alguns entenderam que teria sido um recado pro Fufuca. Alguns entenderam. E uma sinalização pro Pedro Lucas Fernandes. Bom, o que a gente sabe hoje, que o candidato deve ser mesmo o Fufuca. É o Fufuca, não é? Que o primeiro porque o Pedro Lucas não fez campanha de senador. Exatamente. O Pedro Lucas é favoritíssimo a deputado federal. Sim. Tá uma estrutura pronta, tem o seu grupo político, e hoje o mandato do Pedro Lucas facilmente deve ser renovado para deputado federal. Então não fez pré-campanha para senador. Quem fez pré-campanha foi o Fufuca. E o Fufuca demonstrou isso, Mota. Não sei se você viu um vídeo com mais de 100 prefeitos. Inclusive, eu tenho até aqui essa... Deixa eu só procurar aqui. É mais de 100 prefeitos, né, João Coutrinho? Isso aí reforça muito o protagonismo de Fufuca para ser realmente o pré-candidato ao Senado aí nessa chapa de Orleans. Ele pega prefeitos das maiores cidades do Maranhão. A gente tem aqui, Vamos lá. Imperatriz. Nós temos a cidade de Timon, Caxias, Açailândia, Balsas, Santo Inês, Pinheiro, Barra do Corda e Chapadinha. Grandes cidades. As principais, maiores cidades do estado do Maranhão estão nessa luta, nesse apoio aí ao Fufuca. Exatamente. Né? Então eu vejo totalmente inviabilidade total de uma pré-candidatura, pode ser muito prematura, do Pedro Lucas Fernandes, né? Eu acho que ele deveria ser mesmo reeleição, um deputado atuante, tem toda a chance de voltar para o Congresso Nacional. Hoje, quem tem grupo, quem tem prefeitos é o Fufuca e o Everton. Sim. O Everton, inclusive, demonstrou naquela reunião que nós fomos. Estava lá. Nós estávamos lá naquela reunião. Ali tinha uma média de mais de 70. Por aí. Tinha mais de 70 prefeitos, muita gente. O evento numa segunda-feira. Era uma segunda-feira que foi esse evento. Foi um evento que chamou minha atenção e eu tenho certeza também que chamou a atenção da classe política. O Everton tem mais de 100 prefeitos. Fufuca também nessa base de 100 prefeitos. Então são os dois pré-candidatos que têm a maior estrutura política. Grupo político é Fufuca e o Everton, né? Não estou dizendo que isso que garante a eleição. Sim. Até porque chapa de senador está atrelada a de governador. Tradicionalmente e historicamente no Maranhão, os governadores eleitos elegeram seus senadores. Certo? Flávio Dino, por exemplo. Brandão. Só para te rememorar. O Flávio Dino, naquela chapa com o Roberto Rocha. Roberto Rocha estava atrás de Gastão, tu lembra? Sim. Gastão Vieira na frente, aí Flávio Dino na última semana foi para cima da hora eleitoral e alavancou a candidatura do Roberto Rocha. A gente lembra da Elisiane Gama com o Flávio Dino. Sim. Também no finalzinho, o Everton tinha, né, o grupo político, aquela coisa toda, e a segunda vaga estava em aberto. E de repente entrou a Elisiane Gama. Agora, a gente tem uma coisa típica, né? Que a gente não tem ainda as chapas montadas de senador. Vamos lá, pelo lado do Brás, a gente não sabe quem vai ser. A gente não sabe, né? A gente não tem ideia. Não tem ideia. O lado do Felipe Camarão. Tem um candidato que é Elisiane. Só tem um candidato que é Elisiane, e eu ouvi aí um rumor de que o segundo nome na chapa lá do Felipe Camarão seria o Juscelino Filho, deputado federal. Foi convidado, não é? Foi convidado. Exato. Mas acho que não vai aceitar, porque o Juscelino também tem uma reeleição encaminhada no PSDB. Sim. Na chapa do Brandão, só tem uma vaga até agora, que é do Everton. Também não formou, não definiu. Mas que deve ser o Fufuca. Até conversava ontem com um aliado do governador Carlos Brandão, ele diz, rapaz, isso depende só do Fufuca. Ele falava, né? Se o Fufuca quiser e firmar o compromisso mesmo com o governador, com Orleans, é o nome dele. Ele é o candidato, entendeu? Na chapa do Brat, que é essa indefinição, que a gente realmente não sabe quem vai ser os senadores dele. Vamos lá, primeiro, voltando pro Laésio. A princípio... Tem Roberto Rocha, na chapa do Laésio. Na chapa do Laésio tem o Roberto Rocha. Chapa do Novo, tem Laésio e Roberto Rocha. Na chapa do Brat não tem ninguém ainda. Mas atrás, havia a possibilidade de uma aliança do Roberto, do Laésio com Braide. Mas muitos já falam que o Laésio perdeu o time.
Teve muita coisa que foi dita aí, né, antes de todo esse rumor que rolou aí nessas últimas 2 semanas sobre essa possível composição do Laésio com o Braide. Inclusive, eu tive na semana passada em um evento em que estava presente o ex-senador Roberto Rocha. Isso. E conversei com o ex-senador Roberto Rocha, perguntei pra ele, Roberto Rocha, o que você tá achando desses rumores, né? Porque tudo isso é boato, como tu falou, é fuxico, né? Uhum. Desses fuxicos aí que estão rondando na classe política sobre uma possível conjuntura do Laésio Bonfim com o Braide. Aí ele chegou e falou, olha, eu não tô sabendo de nada disso e tudo mais. E aí 2 dias, acho que 2 dias depois, eu vi no blog do Gilberto Leda que o Laésio disse que o Roberto Rocha, sim, participa dessas conversas com aliados do Braide. Quem né? disse Então foi o ficou Laésio, dito pelo não dito. O presidente estadual do Novo, o Leonardo, disse que não é tão simples assim, que tem que ouvir primeiro a direção nacional, que tem que ouvir os deputados do partido, os pré-candidatos, que tem que ouvir, assim, né, uma coisa bem complexa. Não é uma definição pessoal do Laésio. Isso. Né? Que atenda os interesses do próprio Novo também, inclusive em outros estados, para uma composição. No entanto, a gente sabe que tem essa questão para resolver, porque se o Laésio for com o Braide, como é que resolve o Roberto Rocha? Uns acham que ele vai ficar inelegível, não é? Tem uma ação do Flávio. Essa ação que tá acontecendo aí. Inclusive, ele disse para mim que foi no dia seguinte, né, André? Ele disse que ia para Brasília para tentar fazer essa defesa dele. O Carlos Sérgio, que é advogado do Flávio Dino, disse que isso não gera inegibilidade. Mas se for, o que ele disse, não gera inegibilidade, mas caso um transitado e julgado, há a suspensão dos direitos políticos do Roberto Rocha. Mas ele disse que isso demora um pouco. Talvez não dê tempo até a eleição. Sim. Então não é uma coisa de uma hora para outra. Porque o Roberto Rocha tem recurso também, como ele falou, transitado e julgado. Sim. Há a suspensão dos direitos políticos do Roberto Rocha. Mas só por si essa ação, né, não gera inegibilidade, mas tem que transitar e julgado. Para o Roberto Rocha, portanto, não concorrer. Isso demora. Então talvez não seja até a eleição. Então Roberto Rocha pode sim ser candidato a senador. Bom, então tem a questão para resolver do Roberto Rocha. Alguns entendem que o Laésio perdeu o time, que esses votos do Laésio já estão migrando mesmo para o Braide. E que alguns até avaliam que é até bom o Laésio ser candidato, porque serão mais um candidato para bater no Orleans. Sim. Entendeu? Seria mais alguém para ir para cima, não é? Isso pela avaliação de alguns braidistas. Isso na avaliação de alguns braidistas. Não, deixa o Laésio ser candidato que ele vai para cima do Orleans. Vai desgastar, não é? Mas a gente... Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Laésio e Roberto. Agora vamos para... O outro poderia ser... Falei de Fufuca agora há pouco, não é? Fufuca, segundo informações, a versão que conta, que ele olhou algumas pesquisas e tal, que o Braide está bem na frente. Os aliados do Braide continuam defendendo que hoje ele tem 17 pontos na frente. 17 pontos. Aliás, o Brandão não entende dessa forma. Diz que já teve pesquisa que o Orleans está 1 ponto na frente. Outros já dizem que o Orleans está atrás 8 pontos. Eu ouvi que está atrás 8 a 10 pontos. É uma série de versões que circulam. Depende da pesquisa, depende da metodologia. Sim. Mas eu acredito que o Fufuca vai ficar mesmo com o Orleans. Certo? Até porque, como ficaria um pouco complicado, não é? O Fufuca levar a federação. Como é que levaria a federação lá? A não ser que seja a Federação União Brasil-PN não apoiasse ninguém para governador e liberasse. E seriam candidaturas independentes, tanto do Fufuca, né? Para ele ser candidato independente. Pedia voto pro Braide, e se o Pedro Lucas quisesse ser candidato, pediria voto pro Brandão, pro Orleans e Brandão. Mas acho que é uma tese pouco provável. União Brasil deve ficar mesmo com o Brandão, tanto é que já despacharam a Rosiana. Sim. Segundo informações, já teriam até tido a conversa com José Sarney e teriam dito, né, que realmente vai ser a federação e que a Rosiana Sarney vai ser candidata a deputada federal. Mas ontem eu conversei com uma fonte do MDB. Uma fonte do MDB me disse o seguinte, do MDB, que realmente houve essa conversa lá com o Sarney e que pacificou que a Rosiana vai ser candidata a deputada federal. A reeleição. Também conversei com outra fonte do MDB que me disse que, quais foram as palavras dele? Ele me disse, Rosiana
Rosiana vai fazer uma avaliação ainda. Não descarta nada. Foi o que disse essa fonte, né? Quando eu perguntei se Rosiana ia ser candidata a deputado federal, se estava pacificado. Aí essa fonte me disse que, abre aspas, Rosiana vai fazer uma avaliação ainda, não descarta nada, mas hoje o que a gente sabe é que ela vai ser candidata, a Rosiana Sarney, a deputada federal, vai ser candidata à reeleição, não é? E aí, segundo informações, para dar essa ajuda para a Rosiana nesse acordo, não é? Dariam uns votos para ela, ajudaria, não é? Sim, na reeleição. Na reeleição, daria um posicionamento, o governo, não sei quem daria esses votos, mas ajudariam ela com 30, 40 mil votos para ela ser eleita. Porque acho que hoje a Rosiana não seria eleita, sozinha. Na minha avaliação, deputada federal. Ela já teve dificuldade na eleição passada, Mota. Por pouco, 600 votos, o Wildo Rocha não toma a vaga dela. E agora, vamos lá, no MDB, se a Iracema for candidata a federal, como deve ser. Já dificulta. Já é uma vaga garantida da Iracema Vale. Sim. Aí você pega a Larissa DP. Outra vaga. Certo? Aí quem mais lá, tô no MDB? Tem Rosiana, tem a esposa do Rafael. Sim, a Gisele. Tem o do Rocha. E o do Rocha. Não é? Quem mais? Tá, pelo MDB tem, assim... Tem muita gente. Pra federal, deixa né? eu puxar aqui Puxa pra gente bem. não falar... os outros. Então, lá tem o Júnior Lourenço. Júnior Lourenço tem MDB também. Entendeu? Josvaldo JP tá onde? Vocês se lembram? Josvaldo JP? Estaduais. Então, assim... tem vários nomes aí fortes lá no MDB. Vinícius Ferro. Esqueceu do Vinícius Tem Ferro. Vinícius Ferro. Vinícius Ferro, entendeu? Vinícius Ferro. Então a vida de Rosiana fica um pouco difícil. Fica, então ela precisa de ajuda. Ainda mais agora com a Iracema, Com a Iracema Vale. sendo pré-candidata, né, a deputada federal. Pelo MDB. Rapaz, Aí a gente sabe, e aí, falando de Vinícius Ferro, trazendo um pouquinho lá pro Republicanos, que é uma outra confusão. O que a gente sabe é que teve a reunião do Republicanos, o André Campos não aceitou ser candidato a deputado federal, vai ser candidato a deputado estadual. Por que disso? Para explicar para quem está acompanhando a gente, Mota. No Republicanos, tinha-se um acordo da Helena do Ailib, deputada estadual, ser candidata a deputada federal para ajudar na chapa do Aloysio. Inclusive também para a própria Mical Damasceno entrar no partido. que é também candidata a deputada federal. A federal, Mical Damasceno, pelo Republicanos, assim como a Aloysio Mendes. Também. Então tinha esse acordo, vamos lá, para eleger 2 no Republicanos, eleger Aloysio e eleger Mical, a Helena do Ailib entraria para deputada federal. Pelas contas do Aloysio, 40 mil votos. Para ajudar nas contas dele a ter 310 mil votos para eleger 2. Para conseguir 2. Nas contas do Aloysio Mendes. Aloysio Mendes, Mical, Helena do Ailib e mais os outros que ele tem no partido. Para chegar a 305, 310 mil votos para poder eleger 2. Para poder eleger 2, que seria o Aloysio e a Mical. Segundo informações, a Helena do Ailib teria concordado. Aí depois foi conversar com o marido dela, e o marido dela disse que não concordou. E ela teria voltado atrás. Para reeleição de deputado estadual. Reeleição não. Não, para federal. Pra federal. A Helena do Ailib tinha concordado para ser federal. Certo. Ela subiria para deputada federal. A Helena do Ailib é deputada estadual. Subiria para deputada federal, não é? E ali para eleger 2, lá no Republicanos. O Aloysio mais 1, provavelmente a Mical. E a Mical veio para o Republicanos nessa conta da Helena do Ailib. A Helena do Ailib aceitou, mas depois disso conversou com a família, com o marido, e eles não aceitaram. Então ela voltou atrás. E aí formou-se a confusão. E agora, que vai ficar no lugar da Helena do Ailib? Aí, porque sem a Helena do Ailib não daria para fechar as contas lá no Republicanos. E elegeria só 1. Que muito provavelmente seja o Aloysio. Não, é aí que tá. O Aloysio ficou. Mas a Mical também, também pode comer minha vaga. É verdade. Então ele abriu o olho. Falei assim: e Aloysio? Vocês 2 são. Tu e Mical são para mais de 100 mil votos. Então vai ser decidido assim, né? A diferença é pouco. Então tu pode perder a vaga para Mical. Então é melhor garantir 2 do que arriscar 1.
Aí o Luiz ficou, então a Luiz começou a dar pressão, aí falou que ele poderia ir pro Brade, aquela coisa toda, não é? E aí teve uma reunião, e parece que sugeriram, não sei se foi a Helena, não sei quem foi, que o André Campos Sair de estadual para federal, para ocupar essa vaga da Helena. E o André Campos não quis. Não, obviamente que não quis, Sim. não aceitou. E agora... Porque apoia também o Vinícius Ferro, né? Pra federal. E agora o que está se cogitando é de pegar alguns votos do Vinícius Ferro, pegar votos em outro lugar, para dar esses 30 mil votos, a 40 mil votos para o Luiz. E suprir. Ou seja, o governo vai ter que, o grupo do Aloysio, lá com o grupo do Aloysio, dar um jeito de suprir esses votos da Helena. Aí se fala de pegar alguns votos do Vinícius Ferro e de outros parceiros, para tentar suprir. É isso que está hoje posto. Pode mudar. Pode mudar. Mas o André Campos está irredutível. Ele vai ser candidato a deputado estadual, inclusive com chance de se eleger. Sim. Com chance de se eleger. Então o André Campos está lá no páreo. Então tá uma confusão nos republicanos. E já pensou, Samical, então não vou ser para estadual. Aí matou. Samical desce para estadual. Aí matou a chapa do Luiz, não elege nenhum. Entendeu? Então tem essa história toda do republicanos. John, esses dias atrás foi falado aí sobre, ainda falando sobre vice, né, de Orleans, foi falado aí sobre o Duarte, talvez ser o vice, só que ele teve uma entrevista, né, no O Que Podcast, que é conduzida pelo nosso amigo Gesael Marques. O deputado federal Duarte Júnior abriu o jogo sobre os rumos da sua pré-candidatura ao Senado e o atual cenário político. Ele disse que minimiza a ausência de apoio do governador Carlos Brandão, olha só, menino Dudu, ao seu projeto e rechaçou categoricamente a possibilidade de ocupar a vaga de vice em uma eventual chapa governista ocupada pelo Orleans Brandão. Então, como você disse lá no início, né, descartadíssimo o Duarte Júnior ser o vice do Orleans. E hoje temos postos aí vários outros nomes. Eu, inclusive, tenho um nome que me chama muita atenção, John Coutinho. O Edivaldo Holanda me chama muita atenção hoje. Poderia ser um nome. Poderia ser um bom nome para ser o pré-candidato ao governo aí na chapa do Orleans Brandão. Eu soube que teve algumas tratativas, teve algumas conversas aí já, mas nada definidas ainda. Então vamos aguardar aí mais um pouquinho, né? Essa entrevista do Duarte, ele, digamos assim, não rompeu com o Brandão, mas ele deu o recado dele. Tu entendeu dessa forma? Sim. Porque ele disse assim, o Brandão não me escolheu para ser senador, então eu tenho liberdade para tomar meu rumo. Inclusive acenando pro Bride. Sim. Tu viu as declarações dele, né? Dizendo que é possível uma composição dele ser senador na chapa do Bride, que ele até apoiaria a Ismenha para prefeito em 2028. Se tivesse o apoio de Ismenha, né, pro Se tivesse Senado. apoio de Ismenha pro Senado, uma aliança com o Bride, para ele ser senador. Então ele, aí quando perguntaram, e Duarte, e os cargos que tu tem no governo? Aí Duarte disse, não, tem que saber separar as coisas. Minha mulher é uma coisa, eu sou outra. Minha mulher é técnica, né? Uma pessoa preparada, isso é até machismo, dizendo que se referir a Karen como só esposa do Duarte. A Karen é a Karen. Inclusive disse que a Karen conseguiu fazer uma coisa que ele não conseguiu, que foi ser presidente dos PROCONs nacionais. Sim. Aí ele falou isso, não é? Aí um aliado do governador Carlos Brandão, se eu fosse o Brandão, hoje mesmo nesse diário oficial tava todo mundo exonerado de Duarte. Todo mundo exonerado. É isso que todo mundo comenta, né? Mas como o Brandão é muito do diálogo, não é pacífico e tal, ele não vai fazer isso. Mas o Duarte deixou bem claro que ele vai seguir o rumo dele. E deixou bem claro que ele não vai apoiar o Orleans. Então, isso foi o que eu entendi. Posso estar errado. Que ele quer apoiar o Bride, que ele quer fechar com o Bride. E também abriu as portas para quem? Pro Felipe Camarão. Sim. Isso também não descarta ser senador na chapa do Felipe, mas ele quer mesmo é o Bride. E Felipe Camarão tá vivo nessa disputa. Tá vivo, né? Tá morto não. Tá morto não, tá vivo. É. E agora sim, você pode me perguntar, Mota, tá tendo conversa do Duarte com o Bride? Tu acha que sim ou não? Acho que não. Não tá tendo. Não tá tendo. Acho que não. Não tá tendo conversas diretas do Bride com
não tá tendo conversas diretas do Duarte com o Bride. Sim. Mas o Duarte tá fazendo gestos. É isso. Pro Bride. Pro Bride. Inclusive, nesse evento que ele fez agora com Augusto Cury, ele deu uma declaração Pois que é. deu a entender aí realmente esse gesto, né? Ele tá querendo fazer gestos ao... E o Fernando, quando conversou lá comigo, né? Eu perguntei, que são os nomes que o Bride está disposto, né? A ter na chapa. Não, a gente pode conversar com o Laércio, pode conversar com o Duarte, pode conversar com o Fufuca. O Fernando Bride só descartou o Everton e a Lisiane. Que esses não, né? O Everton e a Lisiane não. Mas ele abriu as portas para todo mundo, inclusive pro Duarte. Vocês lembram que na eleição passada, na fala da vitória do Bride, vocês lembram? Que ele se referia ao Duarte? Não lembro, John. Porque o Duarte... Mas a gente pode puxar isso aí e jogar na edição. Pois é, se vocês conseguem... Vou puxar aqui, que o Bride deixou um recado muito bem claro, né? Pro Duarte. No final, quando ele ganhou lá na Praça, acho que foi Maria Aragão, que ele fez o discurso. Que ele ficou muito chateado, o Bride, porque o Duarte foi pra cima da família dele. Carro do milhão, aquela coisa toda, não é? Ele ficou muito chateado. Envolveu a família dele. Mas a eleição já passou. Acho que o Duarte esqueceu tudo isso, né? Até falou que a gestão do Bride é melhor do que a gestão anterior, que realmente ele reconhece que o Bride trabalhou e tal. Mudou o discurso, né? Mudou o discurso, porque antes o Bride, quando ele era adversário do Bride, ele fez críticas duras à gestão. Tu lembras? Sim. E foi pra cima. Era carro do milhão pra cá, carro do milhão pra lá, não é? E agora ele tá com uma outra visão em relação ao Bride, não é? A gestão do Bride. O poder. A gente sabe que tem que se considerar também os senadores do Bride, né? A gente não tem ainda os dois nomes. Mas qualquer senador que estiver na chapa do Bride não pode ser descartado. Também vai ter sua força. Com certeza. Vai ter sua força. E o Duarte na chapa do Bride ficaria muito forte. Tu já viu se acontece aí o que estavam comentando semana passada do Laésio ser o senador na chapa do Bride. Aí vem o Duarte, meu amigo. Aí o negócio ficaria... O pau ia cantar, o negócio ia ficar mais interessante, né? Essa disputa de senador ia ficar... A disputa de senador ia ficar bonita. Ia ficar bonita, não é? Aí, pois é, então, em relação ao Duarte, não tá tendo conversas diretas do Duarte com o Bride, gente. Não tá tendo. Não existe isso, né? Mas apenas são gestos do Duarte pro Bride. O Duarte fez gestos pra Ismênia. E tem até gente falando de o Duarte até oferecer a suplência pra Ismênia indicar, a suplência de senador. Seria pro marido da Ismênia? Diz que fala. O pessoal fala, né? O pessoal fala, né? Minha gente, se o Duarte não tá nem em tratativa ainda com o Bride, tem nada fechado. Como é que ele vai indicar já? Como é que já tá suplência? Se falando em Duarte indicar a suplência de Ismênia? Isso pode acontecer? Pode. E eu acho que o Duarte tá até disposto a isso, pra amarrar, né? Porque tem que amarrar. Mas não tem nada definido, nem conversa sobre isso. Não tem nada, não tá tendo conversações, apenas sinalizações, apenas gestos, né? Aí eu pergunto, e aí, quando eu pergunto pra pessoas mais aliadas aí ao Bride, e aí, essa questão de Duarte? Deixa mais pra frente, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Então não tem nada ainda amarrado, definido, que o Duarte vai ser candidato na chapa de Bride. Sim. E John, e como é que tá o PT aqui no Maranhão? Eu vi uma matéria aqui, inclusive no teu blog, que o presidente do PT ele reafirmou que vai ser palanque único aqui no estado do Maranhão, né? Ele teve uma entrevista aí no Globo e disse que em vários lugares do Brasil vai ser palanque duplo, mas aqui no Maranhão vai ser palanque único, né? Então seria aí o apoio à pré-candidatura do Felipe Camarão. Comenta um pouco pra gente sobre isso aí. Foi o Wellington Dias, o ministro, que falou que pode ter palanque duplo em outras cidades, em vários estados. Citou Pernambuco, lá com a Raquel Lira, do PSD, mas só que lá tem um presidente nacional do PSB, que é o João Campos, não é isso? João Campos. Que é o pré-candidato prioritário do PSB. Ele é o presidente do partido nacionalmente. E o João Campos foi pra cima. E chamou na catraca, né, lá o pessoal do PT, e tanto que o presidente Egino teve que divulgar uma nota.
lá pro João Campos, dizendo, não, o palanque do Lula é do João Campos. A mesma coisa foi aqui no Maranhão. Exatamente. Quando também o Elton citou o Maranhão também, com possibilidade de palanque duplo. Só que o presidente nacional do PT, Edinho Silva, falou que ele já falou aqui, quando ele veio. Aqui é São Luís, no Acre do Camarão. Único. É palanque único, mas realmente é palanque único. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Que o Lula, o palanque dele no Maranhão é o do Orleans, é o do Camarão. Felipe Camarão. Mas também mas deixou claro o próprio Edinho que o Brandão não é inimigo dele, nem do PT, nem do Lula, que o Lula gosta, uma ótima relação com o Brandão. Sim, e que inclusive o Orleans, quando veio aqui, ele disse que independente de apoio, ele vai com o Lula. Pois é. Então, como ele fala, questão de tática eleitoral, de estratégia do PT, é o Camarão. O palanque do Lula é o Camarão. Mas que o Brandão não é inimigo do Lula, do PT e nem o Orleans. Sim. E que a relação continua muito boa entre eles, não é? Em relação a governador, é isso. A senador, o presidente do PT falou, Elisiane. Tá sacramentada já. E o Everton, né? Sim. Os dois candidatos do Lula. Mas também tem a própria Fufuca também, tem uma relação boa. Sim. Com o Lula. E tinha a Rosiana. Só que a Rosiana não deve ser mais candidata a senadora, vai ser candidata para federal. Já falei isso aqui, do MDB. Sim. Também era uma candidata que tem a simpatia do Lula, né? Se fosse candidata a senadora. Então, em relação ao Lula, é isso, né? É isso aqui no Maranhão. Aí o presidente do PT, Edinho Nacional, deixando bem claro como vai ser o posicionamento do partido aqui no estado, né? Rapaz, John, acabou de sair uma matéria aqui nesse exato momento. Que Flávio diz? Costa é o mais votado na lista tríplice do 5º Constitucional. Dos 26 votos possíveis, ele obteve 20 votos. Olha, teve muito voto. Foi, né? Os outros dois mais votados foram Gabriel Costa e Lorana Saboia, que não obtiveram a votação mínima exigida para entrar na lista. Não tiveram votação mínima? Não tiveram. Apenas após isso, os nomes serão enviados para a análise do governador Carlos Brandão e ele quem escolhe o novo desembargador oriundo da OAB do estado do Maranhão. Mota, só para repetir, não é? Vai lá, vamos lá. O Flávio Costa teve 20 votos. Isso. O Gabriel Aide Costa teve 13 votos. A Lorena Saboia teve 13 votos. Isso. Ana Brandão teve 9 votos. Sim. Josineile de Souza teve 6 votos. E Hugo Assis, meu amigo, teve 2 votos. Então, o que acontece? Pra gente entender. Essa vaga é a indicação da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. E a Ordem dos Advogados do Brasil faz a lista de 6 nomes, não é isso? 6 nomes. E o TJ escolhe 3. Tribunal de Justiça do Maranhão escolhe esses 3 nomes. Essa vaga chama do 5º Constitucional é uma vaga para a corte, indicação da OAB. E agora, desses 3 nomes que você falou, Flávio Costa, a Lorena Saboia e o Gabriel Costa. Esses 3 nomes vão ser enviados para o governador e ele escolherá um. Rapaz, Mota, você tem dúvida de quem vai ser escolhido? Não. Então, daqui a pouquinho Só vamos confirmar daqui a pouco nos nossos blogs aí, né? O Flávio Costa. Com certeza deve ser o nome escolhido. Escolhido. Que se questionou ali o tempo dele, não é? Se ele tinha 10 anos, aquela coisa toda. Mas foi uma decisão do ministro André Mendonça. Sim. Então, a Corte do Maranhão, TJ, cumpriu essa decisão, né? O próprio Paulo Velter fez uma ressalva, disse que continua, quando ele falou lá, que continua no entendimento dele, o Flávio Costa não tinha os requisitos necessários, mas que ele aceitava a decisão do ministro André Mendonça e o que estava sendo feito no Tribunal de Justiça, né? Cumprindo essa determinação. Sim. Então, Flávio Costa deve ser, portanto, confirmado daqui a pouquinho. Vai ser indicado. Dessa vez ele conseguiu, não é? Dessa vez ele conseguiu, né? Portanto, aí ser indicado Flávio Costa, advogado do governador Carlos Brandão. Isso. Certo? Certo. Aí tem a questão do Tribunal de Contas ainda para resolver. Ainda tem isso pendente, né, John? Pois é. Ontem todo mundo se esperava uma decisão do Flávio, né? Sim, uma decisão do Flávio Dino. Ele disse não.
Envia os Vai pro documentos. TJ. Envia os documentos pro TJ. Bota pra lá. Se resolve. Se quiser questionar depois, se questiona. Sim. Mas agora é com o TJ. Agora se resolve no Eu TJ. vi isso aí. Pois é, então se resolve. Se vai haver questionamento, vamos aguardar. Até porque teve desembargadores de lá que levantaram algumas questões de ordem em relação a isso, viu, Mota? Sinais. Advogados entraram também. Sim, teve. Adenor Rebouças, né? Foi, isso, exatamente. Entraram também ali. Vamos ver o que vai acontecer depois em relação a isso, mas Até então, sacramentado Flávio Costa. Flávio Costa, o governador deve ter que, fosse ele, nomeava o mais rápido possível. Vai só. Rápido, né? Ainda hoje. Rápido. Com certeza. Ligeiro Flávio baixo. Costa. E, John, vamos falar aqui de um assunto que já é normal a gente falar aqui no estado do Maranhão. Justiça Eleitoral caça prefeito e vice-prefeito de Ituriaçu por distribuição de peixe, meu irmão. Olha só. Olha só. Vai lá. Comenta um pouco pra gente sobre isso aí. Eu vou dar uma... O que diz aqui? Vamos ler aqui a primeira pessoa a entender. A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Ituriaçu, Désio Cavalcante, e do vice Adonilson Alves Rabelo, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A decisão também declarou os dois inelegíveis por 8 anos e determinou a adoção das medidas necessárias para a realização de novas eleições lá em Ituriaçu. A sentença a sentença foi assinada aqui, vamos lá, pelo juiz Jackson Ferreira Alves dos Santos, que também atinge as vereadoras Carla Patrícia dos Santos Cunha, conhecida como professora Carla, e Bianca Castro. As duas tiveram os diplomas cassados e ficaram inelegíveis pelo mesmo período, não é? Esta é a segunda, é importante ressaltar, esta é a segunda decisão de cassação contra o prefeito de Ituriaçu e o vice em 2025, o que amplia a insegurança jurídica sobre a permanência da atual gestão. Agora vamos para a questão do peixe. Sim. Vamos lá. A ação foi apresentada pela coligação Liberdade de Ituriaçu, formada pelo PSB, PL, União Brasil e Federação Brasil da Esperança, composta por partidos pelo PT, PCdoB e PV. Isso. Segundo os autores, a estrutura da Prefeitura de Ituriaçu foi utilizada para favorecer politicamente integrantes do grupo que disputou as eleições. Ao analisar o caso, a Justiça concluiu que a distribuição de pescado de peixes, realizada durante a Semana Santa de 2024, ocorreu sem previsão em programa social criado por lei específica. Para o magistrado, a ação ultrapassou o caráter assistencial. Que é um requisito exigido, inclusive, né? Isso, e acabou associada à imagem dos políticos envolvidos, né? A decisão destaca que a legislação eleitoral estabelece regras específicas para a concessão desse tipo de benefício em ano eleitoral. Outro ponto considerado foi o aumento de recursos destinados à compra de pescado nos últimos anos. Essa aqui é a pior parte. Pior parte. O documento mostra que os gastos passaram de 17 mil em 2021 para de 194 mil em 2023. Em 2024, ano das eleições, o valor chegou a 546 mil, mais de meio milhão de reais. É muito peixe. É muito peixe, John. O cara gasta esse dinheiro todo e não entrega peixe estragado, 500 mil reais de peixe é peixe demais, meu irmão. A gente ainda viu em várias cidades, Meu irmão, peixe estragado. E aqui que entregaram pilombeta? Tô brincando, meu amigo Matheus do Beijo. Brincadeira, brincadeira, né? Matheus. Vamos só. Vai lá. Eu vou reler isso aqui. Vai. Porque a gente lendo aqui, a gente nem acredita. O meu amigo ali tá até sorrindo ali, ó. A prefeitura contratou 17.150 em peixe em 2021. Certo. Em 2023, o valor subiu para 194 mil. A gente vai botar o quê? 10 vezes mais, John? É mais de 10 vezes, né? Uhum. E em 2024, 546 mil tala, meu amigo. Para aquisição de peixe. E ainda entrega o peixe estragado, porque eu lembro do vídeo. Na densidade com peixe estragado. Eu lembro de um vídeo, acho que foi, inclusive, foi em Ituriaçu. Tu acha que foi lá? Eu acho que foi lá. Eu vou até puxar isso aqui para quando a gente colocar na edição. Eu acho que foi lá, entregando peixe estragado lá para população. Mas eu acho aí que não queria justificar que em 2022 está entregando aqueles peixinhos mais. Como é? Aqueles peixinhos mais baratos. Sim.
As pilambetinhas. Acho que daí aí quando chegou pra 500 mil, tá entregando pescado, né? Aquelas coisas todas. Será que Camarão, salmão. Rapaz, eu acho que ele tava entregando salmão. Eu vou me embora pra Turiaçu no que vem. Eu vou pegar salmão lá, meu irmão. Deve ser aquele peixe mesmo, cara. Só pode. Atum, salmão, esses peixes. Atum, aquela pescada mesmo amarela, aquela coisa bacana, não é? Camarão, não sei. E a situação lá ficou difícil, né? E vale lembrar que dessa decisão ainda cabe recurso, né? Isso aí, provavelmente aí... da segunda decisão que determina novas eleições. Vão determinar novas eleições lá na cidade de Turiaçu. E vamos ver o que vai acontecer aí. John... Lá a situação é complicada. Tá meio complicada. É Désio, não é isso? É Désio Cavalcante. Que inclusive já foi até alvo de uma operação que teve hoje, não é? Exatamente. Alvo não, ele é investigado. Investigado. Não é isso? Uma operação que teve hoje? Vamos falar sobre isso, John. Vou pegar aqui a matéria que a gente postou aqui. Mota, deixa eu dar uma olhada aqui. O que diz essa operação? Como é o nome da operação, Jesus? Deixa eu abrir aqui. Uma operação que teve hoje. Fundo Oculto. É Fundo Oculto o nome? Exatamente. Teve essa operação. E aqui diz aqui que PF mira prefeitos em operação contra desvio de verbas e Caixa 2 nas eleições de 2024. Exatamente. Certo? Ao menos 15 candidatos foram identificados como beneficiários do esquema ou citados em negociações legais. A Justiça bloqueou 4 milhões e afastou. Vamos lá. PF deflagrou a Operação Fundo Oculto para desarticular grupos suspeitos de desviar recursos públicos e financiar ilegalmente campanhas eleitorais em 2024 no Maranhão. Por determinação do TRE, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, o afastamento de um servidor público e o bloqueio de bens no valor de 4 milhões. Foram apreendidos 21,7 mil na residência de um dos investigados. Até o momento, foram identificados 15 candidatos beneficiados diretamente pelo esquema ou destinatários de tratativas de repasses ilícitos. 1, 2, 3, 4, vamos lá, 5. O G1 apurou... 5 prefeitos do Maranhão. Isso. O G1 apurou que entre os alvos estão prefeitos das seguintes cidades. Vamos lá. É Désio Cavalcante, Turiaçu, prefeito do Peixe, Neto Carvalho, de Araioses, Márcio Viana, Godofredo Viana, Nonato Carvalho, Magalhães de Almeida e Ivaldo, prefeito de Miranda do Norte. Exatamente. Então, foram esses os prefeitos alvos. Olha, isso aqui acontece muito no Maranhão. Segundo a PF, o esquema desviava dinheiro público por meio de empresas contratadas por prefeituras. Os valores eram transferidos para essas contas e sacados rapidamente de dinheiro vivo. Olha só. Dinheiro vivo. Olha só. Então, esses prefeitos aí enrolados, né? Tem muito prefeito enrolado. Investigado, um prefeito enrolado, investigado. E já teve outras operações também, envolvendo outros prefeitos. A gente viu Mota, inclusive com saque em espécie de dinheiro vivo. Exatamente. Saque em espécie de dinheiro vivo, não é? E a gente sabe que agora, né, tem essas movimentações e que o próprio banco está informando. Não é isso? A polícia, como é algo suspeito, movimentações suspeitas, saque em dinheiro de valores de grande vulto, o próprio banco informa. Sim. A gente tem visto muitos desses últimos meses aí, né? Pessoal sendo enquadrado aí em porta de banco. Em porta de banco. Situações aí graves. E aí, Mota, tem esse. Portanto... John, eu queria falar um pouquinho aqui sobre uma situação que tem me chamado a atenção nos últimos dias. Como é que tá a situação do PL de Josimar de Maranhãozinho, meu irmão? Eu tenho visto, acompanhado aí nos últimos dias que o Josimar tá inelegível, isso já é um fato. Fato. Né? Detinha, até então seria pré-candidata à reeleição de deputado federal, mas vai voltar para a Assembleia Legislativa, muito provavelmente, né? O PL ainda não tem nenhum tipo de definição sobre com quem vai nessas eleições do ano de 2026, se vai com Orleans, se vai com Brade, se vai com Felipe Camarão, ainda não tem uma definição sobre isso, mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu ouvi falar que o Josimar Júnior, filho do Josimar de Maranhãozinho, seria pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal. É isso. É isso. Comenta um pouquinho pra gente sobre como é que tá essa situação do PL. O que tu acha sobre isso aí, John? Vamos lá. PL vai ser a família, não é? Vamos lá, pra federal, a Detinha. Detinha? E Aldir Júnior. E Aldir Júnior.
Aldir. Detinha é esposa do Josimar. Aldir Júnior, sobrinho do Josimar. Sim. Certo? Aí pra estadual, Josimar Júnior, filho do Josimar. Aí, esqueci alguém na família? Não, são esses, né? Tem a Fabiana Vilar. E a Fabiana Vilar. Então, sobrinha também do Josimar. Sobrinha. Federal. Vamos lá, recapitulando. Desculpa, gente. Vamos lá. Voltando. Federal. Primeiro, por quê? Josimar, tá inelegível, condenado, aquela questão de emendas parlamentares. Josimar. Maranhãozinho, inclusive, vai recorrer, né? Uma revisão criminal, aquela coisa toda, mas assim, se ele não conseguir, vai ter que cumprir prisão, né? Falar do albergue, né? Aquela coisa toda. Sim. Semiaberto. Né? Semiaberto. Pastor Gildenemi, também condenado e inelegível. Então, os dois fora, certo? Gildenemi e Josimar Maranhãozinho, 2 deputados do PL federais. Vamos lá, o que eles fizeram? O Josimar, eles vai ter um encontro deles agora, lá em Governador Nilson Freire, acho que é domingo. Encontro regional do PL. O Josimar, para federal, colocou o Aldir Júnior, certo? Que é o sobrinho dele, vereador de São Luís. Sim. E para federal, colocou também a Fabiana, certo? Que é deputado estadual hoje. Que é deputado estadual, vai para federal. Então, federal, Aldir Júnior, vereador de São Luís, sobrinho do Josimar. Federal também no PL, Fabiana Vilar, sobrinha do Josimar. Vamos para estadual. Detinha desce para estadual, que era federal, desce para estadual. Cotada, inclusive, para ser presidente da Assembleia. Isso. E vai também ser candidato o Josimar Júnior, Sim. que é filho do Josimar. Então, os parentes do Josimar todinho na chapa de estadual e federal, né? Em relação à federal, ainda pode entrar o deputado estadual hoje, Aloysio Santos, que é lá de Chapadinha. Pode entrar para federal, não está decidido. Mas hoje ele tem uma eleição garantida para estadual. Deve ser mais votado do PL para estadual. Sim. O Aloysio Santos, do PL de Chapadinha. E esses são os nomes, certo? Esses são os nomes. Provavelmente o PL eleja 3 federais e provavelmente o PL eleja 6 estaduais, 5 ou 6 estaduais. Essas são as contas que eles fazem. Para federal, a Detinha deve ser eleita e o Aldir Júnior, certo? E a Fabiana. Não, para federal, a Fabiana, desculpa, e o Aldir Júnior. Para estadual, a Detinha encabeçando e Josimar Júnior também. Aí entra o Aloysio também, se não for federal para estadual, deve ser dos mais votados e por aí vai, né? Vai por fora. O PL não sabe ainda quem vai apoiar para governador, mas para senador deve apoiar o Everton, já está fechado, e provavelmente Fufuca, nas palavras do Josimar. Deve estar fechado porque a Fabiana Vilar, inclusive, teve naquele evento lá do Everton. Tá fechado com o Everton. Apoio. Então o PL de Maranhão está fechado com o Everton. Para outra vaga, o Josimar disse que está muito perto, está bem adiantado as conversas com o Fufuca. Inclusive, quando eu conversei com ele naquela entrevista. E perguntei também para o Josimar sobre aqui no Maranhão, que eles vão apoiar o presidente. Ele me disse que o partido decidir que vai ser o Flávio Bolsonaro. Sim. E que ele está à disposição, se o partido tiver como missão para ele ser coordenador de campanha, ele vai ser coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro no Maranhão. Mas a gente sabe que o Josimar não apoiou o Bolsonaro na última eleição, tinha uma relação mais próxima com Lula, e nesta eleição, né, a gente sabe que de lá para cá o ex-presidente Jair Bolsonaro queria até a expulsão do Josimar do PL. Tu lembras disso? Lembro. Por causa dessas denúncias contra o Josimar, né? Essa coisa toda, o Bolsonaro queria tirar o Josimar do PL, mas o Valdemar não deixou, inclusive aqui no Maranhão, reafirmando que o Josimar, né? E agora, não sei se realmente a turma do Bolsonaro vai querer o Josimar como na campanha, coordenador, né? Não sei, tem a questão, como é que devem alegar um condenado que vai ser preso, né? Coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro, aquela coisa toda, a mídia nacional vai explorar, tal. Com certeza. Vai querer explorar. Então tem tudo isso.
o certo é que o Josimar tá montando o time. E lá na Câmara, quem tá muito animado é o Matheus do Beiju, que assumiu no lugar da Aldir. A Aldir tirou licença. Mas dão como favas contadas que o Aldir vai ser eleito federal e o Matheus Beiju vai ficar efetivo. Vai ser vereador efetivo, né? Tivemos algumas mudanças essa semana na Câmara, né? Saiu Flávia Berthier para assumir Eduardo Andrade. Isso. Saiu o Thiago Freitas para entrar o Pintinho, né? Pintinho, Itamaraty. E agora não, já foi antes, né? O Matheus do Beiju entrou na vaga do Aldir. Do Aldir, né? Faltou alguém? Acho que faltou alguém, não tô esquecendo de alguém. E tô falando do Anderson Martins também, que pode entrar, não é? O Anderson Martins, não se sabe na próxima semana. Anderson Martins é o que tá na lá vaga da Cidade do Operária. André Campos. Não, eu não sei se é André Campos. Anderson Martins é outro. Lá da Cidade Operária. Sim. Pode entrar também nessa disputa. Pode entrar como vereador efetivo, né? Pelo menos por um período de 120 dias. Essa possibilidade de articulação, né? Então, a gente viu essas mudanças que vai ocorrer. Lá na Assembleia deve ter mudança também. Né? Deve ter mudança também aí de alguns nomes lá que vão sair para que outros assumam. Inclusive o próprio Júnior Vieira. Que assumiu o lugar do Fernando Brade. Essa possibilidade. Talvez o Carlos Lula também saia e o Marco Aurélio assuma. Uhum. Marco Aurélio de Imperatriz, não é isso? Sim. O Carlos Lula também deve tirar a licença, né? E outros nomes também devem tirar licenças lá na Assembleia para os suplentes assumirem. Então são essas movimentações, né? De bastidores aí, de mudanças no que pode ocorrer. Então é isso, né, John Coutrinho? Hoje a gente conversou um pouquinho aqui sobre bastidor, comentamos um pouquinho sobre nomes aí, possíveis nomes para serem os pré-candidatos ao governo do estado, ou ao vice-governo, né, a vice-governadoria. Conversamos também sobre chapas de senadores. Isso. E hoje a conversa rendeu, né, John Coutrinho? Rendeu. Ademar de Mora aí já. Deu quanto tempo aí, Rafael? 50 certinho. Olha aí, rapaz, esse papo rendeu bom. Rendeu bom. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui, John Coutrinho. Próxima semana, muito provavelmente, a gente vai ter um convidado especial. Não vou falar ainda aqui pro pessoal para gerar expectativa, mas próxima semana aí a gente abre novamente a temporada de convidados, né, de pré-candidatos aí. E próxima semana, muito provavelmente, eu tenho um convidado bastante especial aqui para trazer no Pode Acontecer. Maravilha. Juntamente com meu parceiro John Coutrinho. Maravilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, manda para aquele teu amigo que gosta de política, manda pro teu pai que gosta de política, para tua mãe, para todo mundo que quiser ficar inteirado sobre os bastidores da política do estado do Maranhão. Aqui com Felipe Mota e meu irmão, jornalista John Coutrinho. É isso. Até a próxima. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência, né? Vocês sempre têm acompanhado aqui o nosso podcast. E ficamos hoje por aqui, John. Muito obrigado a todos. E, John, por favor, finaliza aí o nosso podcast hoje. A gente agradece mais uma vez. Na próxima, a gente deve trazer um entrevistado. A gente vai tentar trazer alguns nomes também que serão candidatos a pré-candidato a deputado, estadual, federal, alguns pré-candidatos a senador. Você traz aqui também. Senado, importante esse debate de Senado, não é? E os pré-candidatos a governador que faltam alguns ainda. Eu vou dar só um spoiler. Dá o spoiler. O nosso próximo convidado é pré-candidato ao Senado. Pronto, fechou. Não vou falar quem é. Aí são um monte aí. Tem um vários. monte. Mas tem pré-candidato a senador. Nosso próximo convidado é um pré-candidato ao Senado. Então vamos aguardar aí a próxima semana, que vai ser muito bacana. Muita revelação, muita coisa boa que vai acontecer. Maravilha. Até lá. É isso aí. Valeu. Abraço. Obrigado. É o Roberto Rocha. Bom.